Olá, bem-vindo a mais um podcast da Comunicação Executiva. Eu sou o Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o objetivo do nosso podcast é sempre trazer assim, pessoas que fazem a diferença no mundo. Pessoas com bagagem, cultura, conhecimento, tradição, muita sabedoria e que fazem toda essa diferença em função daquilo que fazem na vida. Ou são CEOs, diretores, presidentes. Eu tenho um prazer muito grande e hoje assim um prazer especial porque além disso tudo, Reinaldo Domingos é o nosso convidado de hoje, é o meu amigo. Então seja muito bem-vindo, Reinaldo Domingos. Grande mestre dos mestres. Estar com você aqui em nosso podcast. E assim, primeiro assim, a admiração que tenho por você, pelo trabalho que você realiza e da nossa amizade, vendo assim a sua construção em relação à educação financeira e fazendo a diferença no mundo de milhares e milhares de pessoas e agora com uma ramificação estendida por todo o Brasil, com todo um trabalho que você faz, enfim. E claro, você vai ter a oportunidade de falar sobre o seu trabalho. Mas queria dizer assim, da alegria que tenho em recebê-lo aqui em nosso podcast. Bom, Rei, eu sou seu fã incondicional. Já há muitos anos, há mais de 15 anos, nós estamos nessa jornada, né? E quando a gente está junto, a gente já tem uma economia. Como eu falo de educação financeira, a gente fala de economia. A gente economiza até nos nossos cumprimentos, né? Tchau, Reinaldos, né? Aquela brincadeira aqui. É a brincadeira nossa aqui. O pessoal despede de Reinaldo, né? Então, tchau, Reinaldo, faz um tchau só. E já despede. A gente já começa a falar. Isso aí é educação financeira, economizar a fala. É lógico, é uma brincadeira, mas é muito bem-vinda. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço que você está desenvolvendo cada dia mais, né? Trazendo personas muito importantes para esse bate-papo, para o conhecimento. Eu sempre falo também que conhecimento é sempre importante, agrega muito. Então, o que eu espero que você esteja aqui conosco nesses nossos próximos minutos, no máximo aí uns 40 minutos, né, Rei? Acho que mais ou menos isso, né? Para não ficar cansativo, mas também trazer esse conteúdo que a gente está aí trabalhando há muitos anos e eu tenho convicção que nós podemos sim agregar muito valor. E esse conhecimento vai servir para você, para a sua família, também para os seus negócios. Reinaldo, você tem uma ideia, uma dimensão da quantidade de pessoas que direta ou indiretamente foram impactadas ou estão sendo impactadas pelo trabalho que você realiza em educação financeira? Olha, Rei, está aqui esta minha obra Terapia Financeira. A gente fez uma compilação, aí compilamos nesses últimos 15 anos, né? 15 anos, está aqui. 15 anos de educação do comportamento financeiro. Já atingimos, alcançamos, ultrapassamos mais de 10 milhões de tiragem de obras sobre o tema. E aí envolve-se todas as nossas obras de minha autoria, são mais de 150 obras. E quando a gente fala em obras, nós estamos falando de obras de criança, nós estamos falando de uma criança tendo idade lá de 2, 3, 4, 5 anos e vamos subindo essa escada e chegando aí até o aposentado. Então nós temos orgulho, né, de ter a maior, né, base de conhecimento e principalmente de conteúdos de educação do comportamento. Você percebeu que eu falei comportamento financeiro? Porque nós estamos tratando de uma ciência humana, uma ciência que traz para nós a possibilidade da gente realmente fazer escolhas mais assertivas, escolhas que podemos fazer com que o dinheiro possa realmente fazer sentido em nossa vida. Educação financeira. Começar por aí, Reinaldo Domingos. Porque educação financeira não é uma coisa em comum que as pessoas deveriam ter em relação, olha, a gente recebe lá de casa a orientação, não gasta muito dinheiro, ou quando o sapato aperta a gente já começa a economizar, olha, está faltando dinheiro, vamos guardar um dinheirinho, não é assim, já não existe isso no DNA das famílias? Então, a educação financeira é muito confundida ainda com finanças pessoais, com investimentos. Então a gente fala assim, um agente de investimentos, ele está me educando financeiramente? Claro que não, porque ele não tem esse viés do comportamento, ele tem um viés de produtos. Então eu vou lá, aplico o meu dinheiro, estou potencializando os juros, né, do dia a dia, aqueles juros que chamamos a nosso favor, porque quando compramos com dívidas, nós estamos pagando juros. Então, quando estamos falando de finanças pessoais, as pessoas remetem para os produtos. Então, nós estamos falando de uma ciência exata, muito mais números, cálculo, planilhas. Quando trabalhamos a educação financeira, o viés é hábito, é comportamento. Então, nós estamos falando de atitude. O que nós fazemos no nosso cotidiano
que vai impactar diretamente num problema, num desequilíbrio financeiro ou até mesmo numa possibilidade de poupança. Esse é o segredo, a educação do comportamento financeiro. Hoje, uma ciência humana que traz o equilíbrio entre o ser e o ter. E é importante esse equilíbrio para que a gente possa levar para o manter, que é o manter, é você um dia trocar uma renda ativa aqui por uma renda passiva. Olha que legal. Ou seja, o aposentado que você estará sem necessidade mais de trabalhar, até porque você não precisa mais vender horas aqui do seu empreendedorismo, e sim trabalhar ou por prazer, ou até mesmo parar de trabalhar e curtir a vida, sendo um voluntário, viajando o mundo, sem necessidade. A educação do comportamento financeiro traz exatamente isso, essa diferença. Aqui eu poupo no investimento lá, finanças pessoais, eu sei onde investir e potencializar o dinheiro. Eu, sinceramente, sou suspeito para falar, porque, primeiro, não só o convívio, porque convivendo com o Reinaldo Domingos, ouvindo praticamente nós, sempre estamos juntos no almoço, sempre estamos conversando, então só o fato de ter o privilégio de conviver com ele, já aprendo muito pelas próprias orientações, pelas dicas, sugestões que ele fala na nossa conversa informal. Mas também tive a oportunidade de fazer curso de educação financeira com a DSOP, que hoje é DSOP, antes era de SOP, agora é chamada DSOP, teve uma reconfiguração na marca. E também assim, então eu percebo o quão é importante, porque a pergunta que eu fiz no início foi provocativa mesmo, porque eu sabia a resposta. Quando se fala assim de educação financeira, nós brasileiros não tivemos, agora está começando esse movimento todo de educação financeira nas escolas. Aliás, você, Reinaldo Domingos, foi um dos precursores para que essa lei fosse emplacada e estivesse aí definida para que seja implementada nas escolas, que fosse, né, implementada nas escolas, essa matéria que não havia antes. E tendo em vista assim esse lado comportamental, porque as pessoas são infelizes. Tem uma pergunta que eu, ao invés dele falar, eu que vou fazer a pergunta hoje, que é a pergunta que normalmente e tradicionalmente ele faz. Se você tivesse hoje assim um bloqueio da sua renda, né, mensal, por quanto tempo você teria condições de manter o mesmo padrão de vida que você tem até então? E curioso que o Reinaldo ele já fez muitas pesquisas, toda vez que ele faz uma palestra para o grupo, ele faz questão de levantar isso antes. E normalmente as respostas são, eu não sei como é que é a sua resposta, né? Se eu te perguntasse agora, ao invés dele perguntar, eu vou perguntar no lugar dele, se você tivesse hoje bloqueado a sua renda, deixasse de ganhar o que você ganha, por quanto tempo você manteria o seu padrão de vida nas condições nas quais você vive hoje? O curioso é as respostas, Reinaldo. Gostaria que você falasse das respostas, pesquisas que você tem ouvido e feito ao longo dos anos todos, porque é uma pergunta recorrente que você faz. Ela está na minha quarta capa do meu livro Terapia Financeira, é uma pergunta fatidicamente dura. Eu decorei, fiz a lição de casa. Bem certinho, Reinaldo Passadori. Você já conhece bem essa teoria e principalmente essa ciência. Quando a gente percorre pelo Brasil todo, e quando tivemos a pandemia lá atrás, eu fiz essa enquete também junto nas minhas lives com a sustentabilidade de outros, né, em outros países, outras sociedades, e por incrível que pareça, no planeta inteiro nós temos uma ausência de sustentabilidade financeira. Essa pergunta ela serve não só para os nossos brasileiros, mas também para todo o planeta. Então, nós sabemos que as pessoas gastam, mas não poupam. Em média, nós temos aí um número bem bacana que praticamente se consolidasse todos esses anos de trabalho, a nossa população brasileira não passa a sustentabilidade das nossas famílias, ela não chega a 3% de uma sustentabilidade saudável, aquela sustentabilidade que fala assim, ó, então eu tenho 100%, 3% são aquelas que falam assim, uau, eu consigo ficar muitos e muitos anos sem precisar ganhar meu salário. 3%. 3%. Quando a gente vê o restante, e aí é mais complicado, né? Eu não estou falando dos aposentados aqui, eu estou falando só de pessoas economicamente ativas, 3%. Quando a gente vai para a segunda resposta é a seguinte, eu estou equilibrado financeiramente. Equilibrado financeiramente, os três são investidores, equilibrados financeiramente, nós temos aí praticamente 50%. O que é isso, equilibrado? É o ganho-gasto. Ganho-gasto. Tenho reserva? Não. Não tenho muita dívida? Também não. Então ele fica nesse meio, né? Vamos chamar de banho-maria, talvez? Essa parte de, diria, zona de conforto. A gente coloca isso como uma zona de conforto.
Isso aconteceu com os nossos pais, os nossos avós, porque não tiveram menos oportunidades, vamos pôr assim. Bom, e aí o restante vai para endividado e superendividado. Então nós temos aí praticamente metade dos nossos brasileiros sem nenhuma sustentabilidade, não ficam mais do que 3 meses, né, sem receber o seu ganho, às vezes só o seguro-desemprego é o que ele garante ele, ou o fundo de garantia, se ele for CLT, que vai receber, mas ele sabe que isso também vai acabar rápido. E a grande maioria está no processo do endividamento, que é o crédito. E aí nós estamos falando de um momento que o Brasil vem atravessando. Já existe muitos e muitos anos o Limpa Nome, pelo Serasa, pelo SPC. E agora veio aí, recentemente, o Desenrola Brasil, que veio para tentar jogar todo mundo que está inadimplente, aquelas pessoas que estão inadimplentes, não pago mais, estou vencido meus boletos, meu cartão de crédito estourou, estou negociando com a empresa de recuperação de crédito. Hoje nós temos aí 70 milhões de brasileiros inadimplentes. Isso vai dar um percentual de quanto em relação à população brasileira? 55%, 60%. É muita gente. É alarmante uma informação dessa natureza, dita por um especialista que é uma das principais autoridades no país, que fala sobre educação financeira. E uma informação dessa é preocupante, não? É calamidade pública social das famílias. Porque quando uma família não consegue mais pagar, né, os seus compromissos assumidos, ela começa a ter necessidades de até pedir ajuda para os parentes. Se a gente mergulhar isso, levar essa informação para os aposentados, que temos 37 milhões, mais de 37 milhões, aposentados e pensionistas do INSS, só 1% são sustentáveis. Quase 50% depende de parentes. E a outra parte tem que continuar trabalhando o resto da sua vida, porque ela não vai conseguir ter sustentabilidade, porque ela não conseguiu reservas financeiras, ela não conseguiu poupar. Porque muitas pessoas confundem poupar com investir. Investir eu só posso se eu tiver antes guardado o dinheiro. Claro. Mas, aonde nós temos que poupar? Muitas pessoas falam assim, não, eu tenho que guardar o dinheiro. Não, você tem que deixar de gastar. Se você quer ser um verdadeiro poupador, você tem que envolver a sua família, porque é lá que está acontecendo todos os gastos e consumos do seu dia a dia. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar nossas crianças, porque nossas crianças são cópias, né? Praticamente ela assume o comando do seu grande professor, que são os pais. Depois ela vai na escola. As escolas não tinham educação financeira, aliás, ainda são poucas escolas que efetivamente têm educação financeira, muitas delas estão implementando finanças pessoais, o que não vai resolver. E quando você falou que nós trouxemos a educação financeira nesses últimos 15 anos, tivemos participação significativa assim, na Câmara de Deputados, quando lá estava com o Arnaldo Faria de Sá, falecido, mas um ser humano foi incrível. Quem levantou a bandeira e defendeu. O Reinaldo vem aqui pela ABFIN, a ABFIN é a Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, o qual sou o presidente, e fomos defender junto ao MEC. MEC, nós precisamos ter educação financeira nas escolas públicas e privadas? Sim, mas por quê? Diz. Colocamos lá, fizemos uma grande explanação. 2016, 2017 foi promulgada obrigatoriamente a educação financeira entra a partir de 2020 nas escolas como tema transversal. Quais escolas? Públicas e privadas. Tema transversal. Só que tema transversal não traz a responsabilidade das escolas em trazer efetivamente uma disciplina. Então nós temos ainda muita fragilidade. Muito embora o tema já é conhecido, o tema é obrigatório, mas nós temos fragilidade. Então tem aí uma grande, né, busca ainda pela facilitação desse cara que está trabalhando lá muito fortemente, que chamamos de professor, professora. Como é que nós podemos educar nossas crianças, Reinaldo Passadori? Aí eu quero fazer uma pergunta, porque aproveitando assim, todo o pessoal que está nos vendo aqui, esse é um programa gravado, espero que milhares, talvez centenas de milhares de pessoas possam ter acesso a esse programa, que esse é o nosso objetivo, assim com toda a nossa comunidade, os nossos amigos, as pessoas com as quais convivemos ao longo de tantos anos aqui da Passadori, e assim, até para utilizar o conhecimento e toda essa estrutura que o Reinaldo desenvolveu ao longo do tempo, e tem assim lidado com milhões de pessoas, em livros, em escolas, mas trazer para você assim, algumas sugestões.
quando eu falava dicas, ele me orientou, Reinaldo, não usa a palavra dica. Dica é uma coisa pequenininha. Fala assim, algumas orientações. Afinal de contas, você é um mestre, você tem todo o conhecimento. Então, aproveitando a sua mesma orientação, Reinaldo, que orientações você daria aqui para quem está nos assistindo? E daí? Já que você falou numa situação que é calamitosa em relação à maioria da população brasileira, talvez 70%, e os aposentados, e tanta gente com tantas dificuldades financeiras, muita gente inadimplente, muita gente sem dinheiro, muita gente se perdendo porque perde emprego, ainda mais num ambiente onde tem muito desemprego, né? Então, o que fazer? Quais seriam assim, algumas sugestões, orientações básicas, fundamentais, para que a pessoa, pelo menos nesse aspecto, possa viver um pouquinho melhor? Olha, Rei, é assim, olhando para esse cenário de educação, é necessário que a gente tenha método. Não se ensina sem método, né? Eu tive o privilégio de ser um instrumento, eu falo de Deus sim, porque eu fui instrumentalizado a alcançar a minha independência com 37 anos de idade, mas não sabendo que tinha um método, um jeito que eu fazia sempre, né? Vindo de família simples, morando em pensão, com 37 eu não precisava mais trabalhar. Então aquela reserva que eu falei da renda passiva aqui, ela foi construída com 37 anos de idade. O que me deu a possibilidade, e aí eu fiz uma lição de casa, falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Vou viajar ao mundo, vou passear, e as pessoas, e a sociedade, como é que ela fica? Aí eu falei, não, eu vou começar a escrever. Comecei a escrever, livro terapia, aí fui embora com mais de 100 livros sobre o tema, para criança, para jovem, com Maurício de Souza. Foi muito legal falar sobre gibis, sobre quadrinhos com Maurício de Souza, com educação financeira, e assim nós temos os nossos personagens. Com essa informação, a gente teve a possibilidade de entrar em pós-graduação, no primeiro momento lá em 2009, para começar a formar multiplicadores. Depois nós fomos para mestrado e doutorado. Então, se você quer ser um mestre, um doutor ou até mesmo um especialista pós-graduado em educação financeira, temos desde 2009, 2017 e 2018 doutorado e mestrado. E agora, recentemente, nós tivemos a grata surpresa, né, a grata alegria de entrarmos com a graduação em educação financeira nas universidades. Então nós temos agora toda essa esteira acadêmica, né? A graduação, a pós-graduação, o mestrado e doutorado, então lato e estrito sensu estão garantidos. E temos do ensino médio, vamos lá até o maternal. Toda essa esteira da educação. Quando eu falo que, por que eu estou falando isso, como você me perguntou, como fazer agora, é procurar um profissional. É muito importante que você procure um profissional. Ele pode ser, e o conhecimento não necessariamente você fazer um curso, uma mentoria, uma terapia financeira. Você tem hoje ferramentas poderosas, até streaming de educação do comportamento financeiro, nós temos hoje que é o Netflix, que é entretenimento, aprender a educação financeira como se estivesse na Netflix, na Prime, só que você tem o Netflix. Então você começa a perceber que os caminhos do aprendizado os pais podem alcançar, algo que no passado não tinha quem falava isso. E nós temos hoje os multiplicadores, uma franqueadora que são os sócios executivos da marca DSOP. DSOP quer dizer diagnosticar, sonhar, orçar, poupar, que é um método cientificamente comprovado. E tivemos o prazer de fazer esse método, né, lá nos Estados Unidos. Eu e você fazendo o seu mestrado em comunicação, método falar, que eu aprendi muito mais com ele ainda, e eu com o método DSOP. E juntos, né, colocamos isso dentro de uma ciência hoje reconhecida academicamente, e esses ensinamentos hoje a gente leva por vários veículos, vamos por assim. Então, o que é importante, você pai, você empreendedor, você mãe, você que está aí, você que são avós, é possível a gente pegar todo esse conhecimento agora e começar a disseminar. Como é que eu gosto de aprender? Eu gosto de aprender assistindo? Tem AD. Eu gosto de aprender interagindo? Tem mentoria, tem terapia. Eu gosto de aprender em HQs, história em quadrinho? Eu tenho. Eu gosto de aprender em streaming de educação financeira? Consigo. Você percebe que o caminho, Reinaldo, abriu de uma certa forma. Nós somos o grande ecossistema hoje da educação desse comportamento financeiro. Reinaldo, eu me sinto à vontade, com a liberdade, de te explorar um pouquinho mais em relação a isso. É assim, Reinaldo fala assim, olha, para você então aprender a trabalhar com a educação, tem um método que é o DSOP, depois você tem que contratar um profissional, mas assim, de uma maneira bastante talvez elementar e simples, para quem está dando os primeiros passos, ou assim, cara, eu estou endividado, o que eu faço, pelo amor de Deus?
como é que eu começo a, pelo menos, a repensar a minha vida para eu não, pelo menos, me equilibrar, talvez no primeiro momento, sair do sufoco e depois assim, manter pelo menos um padrão para que eu não entre novamente numa situação tão complicada. Que sugestões que você daria para as pessoas que estão nessa condição? Você percebeu que a maioria das pessoas aqui do Brasil... Eu vou entregar você. Você percebeu, que você que está nos assistindo aqui, você percebeu que ele quer que eu dou aula de educação financeira aqui. E o pessoal que está aqui assistindo, olá pessoal, tudo bem aí? Fala oi para mim. Oi. Ó, tem uma galera gigante aqui, né? Gigante mesmo, porque tem até seu filho aqui, com, né, o Gabriel, com 3 metros de altura. Mas assim, ele quer que eu traga a aula para dentro desse nosso espaço. Deixa eu explicar por quê. Porque assim, quando você fala em método, o que é um método na verdade? Normalmente a gente fala assim, método, o que é um método? Para você que está aí nos assistindo, o que é um método? O método é uma maneira pela qual as coisas fluem, você então aprende. Na verdade, assim, o método é o que uma pessoa que cursou a universidade da vida aprendeu a fazer alguma coisa e replica esse conhecimento de uma maneira para que outra pessoa possa aprender e obter resultados semelhantes ou até melhores. Então, o método, a metodologia, é uma forma sistemática. Por exemplo, fazer um bolo, uma receita, ou até qualquer coisa que você possa fazer, tem um método, tem um sistema, tem um aprendizado. E assim, o método é que leva a pessoa de um ponto A para um ponto B. É como se fosse uma ponte, ao atravessar, você consegue muito melhores resultados do que se tivesse caído no rio, atravessar o rio nadando para chegar do outro lado. E aí, então, o método ele facilita a sua vida. Olha. Mas mesmo que você não entre em tantos detalhes, mas o método da SOP, eu fico encantado e fascinado porque eu vejo assim, milhares e milhares de pessoas saindo das suas escolas, dos grupos, em todo o trabalho que você faz no Brasil inteiro, e até agora em nível. Parabéns, né, pela graduação que foi aprovada pelo MEC, nota máxima, acabou de falar, assim, todo feliz, porque há 2 anos está lutando, batalhando por isso e agora recebeu a nota máxima do MEC com um curso que agora vai ser distribuído pelas universidades, né? Então, esse método, sem entrar em tantos detalhes, mas assim, por onde eu começo? Só essa galera quer. Querem? Sim. Todo mundo quer aqui. Então, eu vou falar aí. Mas eu vou ser sucinto, né? Como você falou muito bem, uma receita do bolo, né? Porém, quando a gente fala em receita do bolo, aquela receita do bolo da nossa avó, da nossa mãe, né? Poxa vida, como é que eu posso... Ela só fala lá que tem que ter tanto ingrediente disso, só que tem um jeito de fazer. Não dá para colocar o açúcar antes da manteiga, não dá para colocar a farinha antes do leite. Tem um jeito e tem um passo a passo. O passo a passo da educação do comportamento financeiro, e aqui eu quero frisar o comportamento atitudinal de todos nós, isso serve para a sua casa. A primeira orientação que eu quero passar aqui, então, é que você precisa envolver a família. Não existe educação financeira sem família. Ponto chave. Tá bom, mas eu vou aprender. Mas você vai ter que implementá-la dentro do seu lar. Por quê? Porque nós falamos logo no começo aqui. Pega a página 171 aqui, Reinaldo. Página 171. Faz um favor para mim e vê o tema que nós trazemos na página 171. Isso não foi intencional. Mas é uma chave muito grande, que é o que, Rei? Tá aí com... Conceito de compras. Compras! Nós somos verdadeiros gastadores. Nós compramos desde quando a gente nem nascido era. Nossos pais compraram muitas coisas e a gente nem sabia como vinha no mundo ainda, mas os pais já estavam comprando. E aí a gente começa a perceber, e está na página 171, né? Eu falei assim, ó, o 171... Você guardou a página aí. Porque aliás, o 171, né? Deixa eu aproveitar aqui, no 171, tem aqui também o seguinte, descubra que tipo de consumidor você é. De um lado tem consumista, que fala o seguinte, gasta compulsivamente, desperdiça, orienta-se pelo status, faz shopping terapia, é imediatista, ansioso na hora da compra. E o consciente, que é diferente, é aquela pessoa que consulta o orçamento financeiro antes de comprar, faz bom uso de tudo que compra, orienta-se por um estilo de vida sustentável, só vai às compras quando realmente precisa, é previdente e pensa no impacto da compra no futuro financeiro. Só isso daqui já é uma verdadeira lição. É maravilhoso. E esse ponto vai ter que vir para dentro das nossas casas, nossos lares. Então a orientação é, primeiro, uma reunião familiar, bate-papo, mas muito cuidado, porque eu vou deixar aqui na descrição, não sei se pode deixar na descrição. Pode, aqui pode. A casa é sua. Não, eu vou deixar um teste de perfil.
para saber que perfil eu me encontro. Eu sou super endividado? Eu estou, porque eu não sou. Eu estou super endividado? Eu estou endividado? Super endividado é aquele que está com SPC, Serasa, está sendo executado, o nome está negativado, não tenho crédito. Eu sou endividado? Tenho dívida, pago? Eu não tenho tanto problema assim. Tenho dívida, pago. Eu sou equilibrado? Ganho, gasto? Ou eu sou investidor? Então esse teste de perfil é muito importante para a gente descobrir qual é a situação financeira do provedor da família. O provedor que entra com a grana, ele vai ter que fazer esse teste. E aí ele vai perceber que muitas vezes ele está numa situação de equilíbrio, de endividado ou de superendividado. Investidores são muito poucos. Mas tudo bem. Uma vez identificado isso, então nós precisamos tomar uma decisão. Vamos lá, que deu lá, equilibrado. Sinal vermelho, porque o equilibrado é aquela zona de conforto. Então nós vamos colocar todo mundo na sala e vamos falar o quê? Vamos cortar gastos? É o que todo mundo gostaria de falar. Só que nós não podemos falar isso para a família. Imagina, chegar em casa lá, vamos conversar com o João, com o Gabriel, né? É o seguinte, hein? A partir de amanhã vamos cortar tudo. Corta isso, corta aquilo. Então tá, hein? Só que nossa reunião vai ser amanhã às 20 horas. Todo mundo lá sentado. Nem, como é que chama o cachorro? Cachorro? Você tem um cachorro na sua casa? Tem sim, a neguinha. A neguinha não vai sentar, porque a tosa dela não vai acontecer, não vai acontecer mais a lavagem dela lá, para lavar o banho lá no Pets lá. Enfim, nós precisamos falar como é que nós vamos introduzir a educação financeira. Primeiro é falando o seguinte, olha, qual é o seu sonho mesmo, Gabriel? Qual é o seu sonho mesmo? Qual é o seu sonho? Ah, eu tenho esse sonho. Olha, amanhã, 20 horas, vamos falar tudo sobre esses sonhos aqui. Sabe aquele sonho? Nós temos a fórmula para realizar todos. Todo mundo quer sentar nessa reunião? E nós vamos sentar na reunião e começar a pôr na mesa. Vamos falar sobre sonhos. Nem pensar que estamos quebrados, nem pensar que não temos dinheiro, não é nada disso. Coloca-se tudo na mesa. Para quem tem filhos, às vezes, que não sabem escrever, ler, vai desenhar do jeito dele, vai recortar ali. Olha, isso aqui que eu quero, legal. E vamos colocar todos os sonhos para ser realmente vivenciados. Chamamos isso de priorizar o porquê estamos na Terra. Que mundo é esse que você veio fazer aqui? Se não for para realizar sonhos. Porque hoje talvez o seu mundo seja de pagador de contas, como é a maioria dos brasileiros na nossa sociedade. E este ponto vai levantar uma grande chama na família, Rei. E essa família vai começar a ter aí, pelo menos, a possibilidade de falar assim, não, vamos fazer os sonhos agora, vamos colocar na mesa os sonhos coletivos. Qual o sonho da família? Para onde nós vamos viajar? Que carro vamos trocar? Que casa vamos fazer? Ok. Sonhos individuais de cada um. E é sempre importante que tenhamos 3 sonhos, curto, médio e longo. A criança, 3 meses até 6 meses, longo, acima de 6 meses. Olha, isso que ele está falando aqui pode parecer uma brincadeirinha, mas olha, eu tenho visto assim, muitas pessoas saírem de uma condição, Cíntia é um bom exemplo, ou seja, conseguiram essa independência financeira. 34. E se realizando com 34 anos. É um exemplo apenas, mas assim, funciona. Ou seja, é um método, um sistema que funciona. Então, ao invés de você economizar para depois, em algum momento, fazer o que vai fazer com o dinheiro, olha só que sacada interessante. Que é você, então, imaginar o seu sonho e depois de que maneira você vai... Aliás, eu quero fazer uma outra provocação. Você tem uma história muito bonita que você contou, eu já ouvi essa história algumas vezes, por isso até... Eu não vou contar para não tirar o protagonismo do Reinaldo Domingos. Aquela história, Reinaldo, da bicicleta. Porque é um bom modelo para você mostrar o que significa realizar um sonho. Então eu gostaria que você contasse essa história aqui. Bom, eu vou me apresentar, eu sou Reinaldo Domingos, sou um rapaz latino-americano, vindo do interior de São Paulo, sem parentes importantes, é o Belchior, você é o Belchior, com certeza. Mas a verdade, Belchior, você que é jovem, você não vai conhecer, mas seus pais certamente conhecem, né? Seus avós também. Sou um rapaz latino-americano, vindo do interior com dinheiro no bolso, diferente do Belchior, que estava sem dinheiro no bolso. Por quê? Com 12 anos eu tive um sonho, eu queria uma bicicleta. Todo mundo quer um sonho. Meu pai ferroviário, mãe autônoma, avô ferroviário, sem chance de me dar uma bicicleta. O que eu faço? Eu vou na loja e saber como é que eu faço para ter aquela bicicleta que está na vitrine. Ah, custa dinheiro. Custa dinheiro. Como é que ganha dinheiro? Trabalhando. Eu fui ser auxiliar de camelô. A primeira coisa que eu fiz foi ganhar dinheiro com auxiliar de camelô. E 10 meses eu realizei meu primeiro sonho, que é a bicicleta. A pergunta que fica para você e para nós aqui, né, Rei? O que me motivou de verdade a ter dinheiro e ter que trabalhar?
sonho. A bicicleta. Pobre não é a pessoa que não tem dinheiro. Pobre é a pessoa que deixou de sonhar. Esse é um ponto-chave da educação do comportamento financeiro. E esse ponto, na reunião familiar, tem que ser colocado. E tem 5 perguntas que você tem que responder para qualquer sonho na sua vida. 5 perguntas. Qual é o sonho de cada um? Sendo sempre 3, curto, médio e longo. Quanto custa esses sonhos? Quanto tempo eu quero realizar? Queremos realizar, se for coletivo. Quanto vamos guardar? E de onde vamos tirar ou ganhar? Se eu não responder essas perguntas, não é sonho, é pesadelo, Rei. Então a gente precisa começar a fazer com que essa parte venha, porque a hora que tiver todo aqueles monte de sonhos aqui, vamos priorizar o curto, médio e longo, pelo menos esses 3. Legal. Onde vamos tirar esse dinheiro? Da energia que está acesa, onde você não está no ambiente, do banho que você toma mais curto, da alimentação que nós fazemos no supermercado e gastamos muito, fomos correndo, gastamos mais. Só do supermercado, todas as famílias brasileiras têm 30% a 40%, chegando até 50% algumas, de excessos, desperdícios e joga muito alimento no lixo. Então a gente tem hoje dentro da nossa casa, no mínimo 30% de possíveis economias. Esse dinheiro vai ser canalizado para onde? Para os sonhos. Aí vem o orçamento financeiro. Isso chamamos de um diagnóstico. Tirei uma fotografia, eu dei. Segundo é orçamento, muito rápido para falar. É o que eu ganho menos o que eu gasto, se sobrar faz. Esse é o orçamento tradicional que devemos enterrá-lo. Não é esse. O orçamento temos outro. Eu primeiro ganho, sem dúvida alguma, mas eu vou priorizar coisas que são muito importantes. Por exemplo, a minha aposentadoria, eu tenho que é uma necessidade. Outro exemplo, os meus 3 sonhos de cada um. Outro exemplo, eu tenho prestações que eu fiz, vou priorizá-las e vou ter que ter uma reserva estratégica. Depois que vem os gastos. Olha a diferença do orçamento tradicional. Ganha, gasta, sobrar, faz. Orçamento financeiro DSOP. Ganha, aposentadoria, sonhos, prestações para não ficar inadimplente, reservas, depois vem o gasto. Esse é o orçamento financeiro. É um GPS, né? Aqui você assume o controle. Quando você fala, Reinaldo, olha só que estratégico, isso é interessante. Se você estiver acompanhando atentamente isso, você pode voltar a fita e você vai ao vídeo. Você vai perceber o quão isso é interessante, porque tem por trás uma estratégia. E quando eu aprendi isso com o Reinaldo, assim, mudou minha vida. Porque trazendo isso para um campo empresarial, ao invés de sonho, é o lucro, você ter, primeiro assim, entra o dinheiro, depois assim, olha, fazer assim, entra o dinheiro, então assim, olha, tem que pagar a conta e se sobrar tem lucro, se não sobrar tem prejuízo. Não. Então você faz toda uma estratégia, você define o quanto você quer guardar de lucro, paga as despesas, os impostos, depois, assim, é claro que você faz uma previsão de lucro. Mas tem toda uma mudança diferente. Essa é uma outra metodologia que é o ENVI, que está nesse livro aqui, ó. A gente vai marcar um dia só para falar sobre isso aí. Só sobre esse método, que é o ENVI, que é o Empreender Vitorioso. Só para fechar a metodologia, para não ficar aqui no vazio, senão vocês vão, né, falar assim, pô, você falou que ia falar. Ele abriu e não fechou. Ele abriu o jogo, agora não vou fechar. Vou fechar rapidinho. Então esse orçamento prioriza ações, prioriza necessidades, porque um dia eu vou ter que parar de trabalhar por necessidade, vou ter que ter aposentadoria. Depois veio um pilar chamado, então eu fiz diagnosticar, o sonho, o orçamento e o poupar. Poupar que é nada mais que fechar essa conta aí. Eu já peguei a grana. Onde está o segredo do poupar dentro da metodologia DSOP? Carimbar o dinheiro desses sonhos lá no poupar. Se eu vou investir, ele tem dono. Se você tem dinheiro guardado ou tem um cofrinho do seu filho e não está carimbando para onde vai essa grana, ele vai ser dinheiro perdido. Então, o poupar significa reter, proteger, guardar, salvar com carimbo definido. Para que é? Curto, médio, longo. Eu vou realizar. Quando alcançar esse montante de dinheiro, eu vou realizar, vou comemorar. Aquele negócio, eu guardo dinheiro para ir para Beto Carreiro ou para Disney. Aí eu guardo, passo a ser mesquinho, não quero mais ir para lá. E eu posso ir para lá, eu posso e devo ir para lá. E quando eu vou para lá, eu vou gastar de verdade, porque eu já reservei esse dinheiro. Tio Patinhas nunca foi um bom exemplo para a educação financeira. Educação financeira não é ser mesquinho, avarento, pão duro. Não é isso. É o comportamento desse equilíbrio entre o ser e o ter. Maravilhoso, né, Rei? Fantástico. É isso. Fantástico porque, acima de tudo, não é uma questão de você ter um plano, uma planilha, mas é uma questão comportamental, uma questão atitudinal, uma questão de decisão da cabeça. Eu penso assim, nós temos uma mente sábia
Nós temos aí uma mente que é emocional e racional, depois a mente operacional. E na hora que você então tem essa visão de uma forma consciente em relação ao que é importante ou não, as escolhas que você faz, e emocionalmente você está equilibrado, você faz uma operacionalização daquilo e não tem como você não realizar aquilo que você quer. Eu vejo assim essa distinção em relação a quando você bate na tecla, e muitas vezes com consistência e com razão, é porque é um procedimento comportamental. Você fazer administração financeira não é apenas você cuidar do dinheiro, não, é acima de tudo você ter essa visão que são metáforas, são exemplos, são modelos. Quando você fala assim, olha, você então vai realizar o seu sonho. Qual é o seu sonho? Começa por aí. Como? Eu estou fazendo um curso de quê? De realização de sonhos ou educação financeira? É educação financeira. Mas por onde começa? Talvez um sistema, por isso que ela é disruptiva, porque ela muda e assim, a postura que, ou tradicionalmente, ou talvez dos nossos pais, antepassados, sempre nos ensinaram dessa maneira. Agora chega o Reinaldo Domingos com uma proposta totalmente nova. Todos quebrando esse paradigma. Estão quebrando esse paradigma e eu tenho certeza que esses ensinamentos, eles são muito fáceis de serem implantados, mas mais do que nunca, Rei. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. Eu sempre quando eu faço uma aparição como essa, num canal importante como esse, num espaço importante como esse, a gente tem que agradecer por passar um pouquinho mais de informação, porque eu sei que se a gente atingir, alcançar uma pessoa, só que aquele negócio, aprender, nem todos deixam de aprender, mas praticar, muita gente deixa de fazer. E a educação financeira é prática, hábitos, comportamentos. Isso dá resultado. Por isso quero convidar você a entrar no universo, no mundo da educação do comportamento financeiro pela metodologia DSOP. É isso, Rei. Como é que as pessoas entram em contato com você para saber um pouco mais, comprar seus livros, ou participar de algum curso, ou nas várias cidades que você tem lá, assim, o pessoal que trabalha lá nessa... É uma ramificação, né? Com as pessoas que estão aí te representando no Brasil inteiro. Nós temos um grande ecossistema, né? Se você quer falar comigo, @Reinaldo Domingos, você vai achar meu Instagram, legal, fácil. Tem um canal de YouTube, Dinheiro à Vista, que é um canal bastante, centenas de milhares de pessoas já que acabam assistindo a gente toda semana. Tem o podcast, Dinheiro à Vista Cast. Nós temos também aí a possibilidade de você entrar no site da DSOP, dsop.com.br, e eu quero aqui orientar que você pode fazer com que o seu caminho possa ser mudado. Um destes da família que está entrando com muita força é o Deflix, que é a primeira plataforma streaming de educação financeira. Uma das grandes revistas aí, posso até falar o nome, Isto é Dinheiro, nos conotou aí. Isto é Dinheiro. Isto é Dinheiro. Fez uma reportagem. Fez uma coisa bacana. E ela falou assim, nasce a Netflix da educação financeira, chamada Como é que as pessoas Deflix. têm acesso? Como é que as pessoas... www.d de dinheiro, flix, deflix.com.br. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se você vai falar, acredito que sim. Porque quando o Reinaldo falou sobre esse trabalho, eu falei, caramba, né? Coisa extraordinária. Bom, assim, só para entrar numa situação dessas, para assistir vários filmes, vídeos, mensagens, deve custar o olho da cara, né? Imaginei que seria caro pra caramba. Aí eu falei, Reinaldo, eu quero, né? Primeira coisa eu vou. Quanto for eu vou pagar, mas imaginava lá um dia. Você pode falar quanto é que custa? Né? Essa você ficou curioso também. Não, é tão simples. É uma plataforma que a gente fez para popularizar a educação financeira e desmistificar a questão, às vezes, de ficar fazendo cursos, né, mentorias, porque às vezes as pessoas não têm essa grana para investir. E a gente fez um produto muito acessível. R$ 99,80 ano, dá menos de R$ 9,00 por mês. Um cafezinho. É menos um café. E a gente pode deixar aqui no link seu também algo promocional para quem estará assistindo aqui. A gente pode jogar isso para 79 vezes de 91. Olha, já. Não tem problema nenhum. Se você quiser, você pode falar com a produção sua aí, joga um link aqui para você comprar a R$ 79,90. A gente faz. Não veio aqui para fazer venda, mas para que oferta. Para levar, é para promover até mesmo quem está seguindo e quem está realmente assistindo os nossos podcasts aqui. Tenho certeza que vai ser muito profícuo, né, para todos nós. Eu quero só agradecer a Deus, né, por primeiro ter você como meu grande mestre, grande amigo, né?
Obrigado, irmão. Não, irmão. Gente, é verdade, nós estamos falando aqui, não é papo, não. Nós somos muitos irmãos mesmo aqui de missão. Porque comunicação, é o que eu falo, educação financeira sem a comunicação não vive e vice-versa, né? A gente pode pensar assim, comunicação financeira, né? Porque fica junto as duas histórias. Mas estamos juntos aí. Estamos juntos porque, assim, eu te admiro muito, Reinaldo, pelo que você faz, porque eu percebo e vejo e acompanho há tantos anos, e você é essa pessoa totalmente dedicada para transformar o mundo, no mundo melhor. Agora, em relação a ESG, sustentabilidade, ou seja, está muito enquadrado numa tendência ultramoderna, que é assim, o que fazer daqui por diante. A valorização humana das pessoas, uma nova consciência que chega e vai chegando devagar, e assim, tomando conta das pessoas que passam a enxergar o mundo de uma maneira diferente. E dessa maneira diferente, assim, considerando a diversidade, considerando o respeito, consideração, os valores, que de maneira norteiam, daqui para frente vão nortear os nossos comportamentos, aquilo que a gente faz. E Reinaldo Domingos é essa pessoa assim, envolvida, engajada nisso, trazendo novidades, ajudando as pessoas, segurando nas mãos, muitas vezes, às vezes dando um empurrãozinho para que a pessoa possa ter uma vida melhor, mais consciente, em primeiro lugar, e depois assim, uma vida plena no sentido de realizar os seus sonhos, de fazer aquilo que veio fazer na vida. Viver bem, ter uma família, ter uma vida equilibrada, ter uma vida feliz. Eu penso que todo mundo quer fazer isso. Posso resumir toda a sua fala, que é sempre muito gentil, né? Num provérbio 17, versículo 16, está no meu livro Sabedoria Financeira, um livro que foi feito para famílias cristãs, né? E o provérbio 17, versículo 16, ele traz o seguinte, na quarta capa desse livro, traz: de que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria? Olha, eu penso que é um bom modo para a gente encerrar aqui a nossa conversa e te agradecer, Reinaldo Domingos, pela sua gentileza de participar aqui, trazer tanto conhecimento, mais do que conhecimento, perceberam, é muita sabedoria que tem por trás disso, e com os franqueados espalhados no Brasil, com todo o movimento, que não é só no Brasil, no mundo também, já está em vários países, e cada vez assim aumentando a sua capilaridade, trazendo essa consciência de que tudo isso é possível, está à nossa disposição, desde que eu espero que muitas das pessoas que estejam aqui nos vendo se sensibilizem, poxa, isso é importante, eu nunca tinha pensado dessa maneira, e por que não? Tem um caminho, tem um acesso a essa possibilidade aqui com o Reinaldo Domingos, com a DSOP. E certamente com a gente aqui na Passador e Comunicação, também, não só pelo fato de termos essa amizade, mas de nos sentirmos envolvidos nessa jornada, nesse propósito de servir as pessoas. E para finalizar também, eu tenho outro pensamento que é assim, se há alguém superior dentre vós, que seja para servir. Eu penso que quando a gente tem essa postura prestadia de ajudar as pessoas, servindo-as com aquilo que a gente faz, com o nosso trabalho, com o nosso sonho também de contribuir para que as pessoas sejam melhores, eu penso que a gente está no caminho certo. E feliz também de ter você aqui nos vendo aqui agora, para a gente poder servir com essa informação, com pessoas assim como o Reinaldo Domingos, que traz sempre um conhecimento, uma informação que, acima de tudo, é útil para você. Essa é a minha expectativa com esse nosso podcast. Valeu, Rei. Muito obrigado, Reinaldo Domingos. Quero agradecer a todos vocês aí pela audiência e que vocês compartilhem, né? Conteúdos é muito importante a partir do momento que eu sirvo outras pessoas. Né? Então, sirva-se desse conteúdo, mas também passe para as outras, que é muito importante. Obrigado, Rei. Obrigado a vocês. Ficamos por aqui agradecendo a sua gentil atenção e até o nosso próximo podcast aqui na Comunicação Executiva da Passador e Comunicação. Um abraço e até o nosso próximo podcast. Até lá.